Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria saudar os professores e os alunos da UERJ. E queria dirigir uma saudação muito especial ao reitor. O reitor, a quem eu tenho uma grande dívida, porque me defendeu durante o processo do impeachment lá em 2016. E agora, em 2022, ganhou uma ação que desconstitui, não só juridicamente, mas em todos os níveis, a acusação de pedalada fiscal. Eu começo agradecendo, porque por trás da acusação de pedalada fiscal, tinha um problema, que era o problema da demonização do exercício fiscal a favor dos pobres. Aquilo que o nosso ex-presidente Lula chama colocar os pobres no orçamento. Como os pobres não podiam estar no orçamento, se você não criminalizasse o exercício de um modelo de execução orçamentária voltada para a população mais pobre do Brasil, porque é por aí que se começa o combate à desigualdade, é começando pelo contingente que é a imensa maioria desse país. Um contingente que tem razão o nosso querido presidente José Luiz Zapatero, que é, basicamente, herdeiro da exploração colonial, sofreu essa exploração colonial, foi destituído, é herdeiro também do patriarcalismo e herdeiro da mais violenta escravidão, que se combina com toda a violência do neoliberalismo. Então, eu agradeço ao querido reitor por ter conseguido obter mais essa vitória que desmonta a farsa do golpe de 16 e da prisão do Lula posterior. Bom, mas eu queria começar também saudando os meus companheiros do Grupo de Puebla, do qual eu me orgulho de fazer parte. Saúdo meu querido amigo e companheiro Ernesto Samper, com quem de fato eu tenho compartilhado muitos eventos. Saúdo o meu querido ex-ministro-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Educação e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Saúdo também o coordenador também do Grupo de Puebla, o nosso companheiro chileno Marcos Henrique Ominami. Eu fico junto com vocês mais uma vez muito feliz de estar num encontro presencial. O primeiro que nós tivemos foi o ano passado, no México, recebidos pelo querido Mário Delgado, aqui presente, presidente do Morena, o Movimento de Renovação Nacional, que é um movimento muito importante na América Latina, que é o movimento que dá sustentação política ao presidente Andrés Manuel López Obrador, que faz um governo que todos deveriam conhecer aqui na América Latina e que eu considero que dá grandes avanços, tanto no combate à corrupção, que ele caracteriza como sendo uma forma de absorção
do poder político pelo poder econômico e que mostra que a maior manifestação dessa cooptação do poder econômico, do poder econômico, cooptando o poder político, são as isenções bilionárias fiscais, que nós conhecemos aqui no Brasil também. Eu queria, então, saudar a minha querida companheira e amiga, defensora da justiça e dos direitos humanos, que teve um papel fundamental aqui no Brasil e em toda a América Latina, definindo claramente os padrões e os parâmetros da justiça, dos direitos humanos e, sobretudo, da violência institucional que assume as novas formas de guerra híbrida, entre eles novos tipos de golpes de Estado e o lawfare, entre outros. Queria, finalmente, cumprimentar a todos que estão aqui hoje, presencialmente. Sem sombra de dúvida, na América Latina, nós viemos de um processo histórico que muito bem caracterizou o meu companheiro aqui, Samper, que é de ciclos, em que há um avanço do neoliberalismo e há um recuo dos movimentos democráticos populares que envolvem partidos, movimentos sociais e, sobretudo, a presença da gente, a presença desses movimentos, né, nos espaços governamentais. Nós começamos esse processo quando o consenso de Washington, junto com o neoliberalismo, foi imposto à América Latina, e nesse momento dominava a América Latina governos conservadores, e a maior expressão disso foi a ALCA, né? O Acordo de Livre Comércio das Américas. Ele foi adotado em 94 e ele dizia basicamente o que dizem hoje ainda, que o mercado resolveria os gravíssimos problemas de desigualdade. O fato é que não resolveram. O Brasil quebrou no início dos anos no início dos anos 2000, final dos anos 90, e a Argentina ainda. Na sequência, houve, junto com outros países, houve uma renovação. Aqui no Brasil nós chegamos ao governo em 2003. Quem nos controlava? O Fundo Monetário Internacional, que definia as políticas de investimento e as políticas de gastos sociais aqui no Brasil. E na Argentina também. Nós saímos e pagamos o Fundo Monetário Internacional em 2005, no governo do presidente Lula. É algo que é importante lembrar, porque isso deu ao Brasil margem de manobra. Margem de manobra para quê? Para fazer uma política em que nós estávamos focados numa questão básica, que era a redução da desigualdade. A redução da desigualdade, ela tem de ser, primeiro, ao contrário dos governos conservadores, ela tem de ser massiva. Um país com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões hoje, né, 211 milhões, ele não pode fazer política social, nem de desenvolvimento industrial para 10 mil. Então, nós tínhamos de fazer uma política em escala quase continental. E, além disso, nós tínhamos de começar não pelos mais ricos ou os remediados. Você só faz política social se você começar pelos mais pobres. E aqui, pelo fato que nós temos uma relação estrutural entre a questão de gênero, a questão de raça e a questão social, se faz política atendendo esse foco. Na população preta e parda, como diz o IBGE do nosso país. Na população indígena, que foi explorada desde
da chamada descobrimento colonial. Nós éramos 5 milhões de índios para um país que tinha 1 milhão de pessoas, que era Portugal. Para 5 milhões de índios. E por isso somos pretos, pardos e caboclos, e todos nós temos alguma relação com esse domínio, na medida que as mulheres eram dominantemente as mulheres negras, que além da terrível coisificação da escravidão, também tinham aquela do patriarcado, que era o fato que a mulher negra era objeto sexual do senhor e seu corpo usado para tal. Não que as mulheres brancas tivessem uma situação radicalmente diferente. Havia também a sujeição doméstica para a procriação de todas as mulheres brancas. Mas, dominantemente, a pobreza no Brasil sempre foi feminina e negra. Não que os homens não sejam também objeto dessa diferença. Então, foi por aí que nós começamos os programas sociais e fomos avançando até